Como crer? Não é importante essa pergunta? Eu acho que ela é fundamental. Como crer? Quem poderia responder com mais propriedade para nós do que Jesus Cristo? Ele vai dar a direção. E ele é, sem dúvida, o maior. Lá em João 7:38, ele dá a resposta. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura. Aí está. Simples, não é? Como crer? Crer em mim, de que maneira? Como diz as Escrituras. Eis a definição de Jesus Cristo. Não é simples? Como crer? Com a maneira de Jesus Cristo, que ele aponta para nós, devo crer como diz as Escrituras. Então Jesus estabelece um fundamento. A minha maneira de crer. Como é que eu devo crer? Qual é a base da minha crença? Como diz as Escrituras. É Jesus Cristo que diz. Ele sabe das coisas. Assim nós não erraremos. Assim teremos um fundamento sólido para a nossa fé. Nós não vamos crer na filosofia do homem, na teoria do homem, nas doutrinas dos homens. Mas nós vamos crer como Jesus Cristo ensinou. Qual é a maneira de Jesus Cristo? O que é que ele ensinou? Nós devemos crer como diz as Escrituras. É por isso que nas suas pregações ele sempre ressaltava a forma que devemos crer. Não está escrito. É uma referência ao quê? Ao que está escrito nas Escrituras Sagradas. É uma indicação apontando a maneira como nós devemos crer. E a maneira como nós devemos crer é como está escrito nas Escrituras. Se nós não sublinharmos essa maneira de ver de Jesus Cristo, nós iremos cair em erros fatais ao lado espiritual da nossa vida. Quer dizer, fatais ao lado eterno, pois o lado espiritual tem que ver com a eternidade. Aquele ponto que a razão do homem não consegue enxergar. Eternidade é um ponto invisível para a razão humana, pois a razão humana é dirigida pelos sentidos. Ela só pode ir até onde ela pode medir. A eternidade não tem padrão para medir, é espiritual. Então, só podemos medir a medida da eternidade com as medidas do Espírito Santo, com as medidas que Jesus Cristo trouxe para nós. Ele deu a forma como nós devemos crer, para que nós não sejamos enganados por vãs filosofias, vãs doutrinas, e até por religiões. Pois, como eu tenho dito, o denominacionalismo, as religiões têm sido a idolatria do cristão. Por que idolatria? Porque tudo converge para Cristo. Tudo converge para Cristo. Isso quer dizer que Cristo é o fundamento da nossa fé. E quando nós criamos religiões, nós estamos construindo barreiras no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, como eu tenho dito, sentiu isso. Ele percebeu, já na sua época, que uns estavam dizendo: eu sou de Apolo, outros, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Pedro. O apóstolo Paulo percebeu essa divisão na igreja.
Ele falou, quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nada. O importante é Deus que dá crescimento a todos. Então o fundamento é Cristo. Ele falou, olha, eu preguei, eu coloquei um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. Esta é minha pregação. Agora cada um vai erguer em cima desse fundamento. Agora saiba como vai erguer a estrutura do prédio. Mas o fundamento é Cristo. Então, o igrejismo criou essa barreira. Um cristão não vai talvez na casa do outro, não conversa com o outro, porque ele tem uma religião e um ponto de vista diferente do dele. Isso cria barreira no corpo de Cristo. Isto é muito, muito ruim. Então devemos estabelecer um fundamento em nossa vida, é Cristo. E Cristo, ele diz como nós devemos crer. Ele diz como devemos crer, como diz as Escrituras. Esse é o padrão da nossa crença. Essa é a nossa visão. Como é que eu devo crer? Como diz as Escrituras. Então, para onde eu devo dirigir o foco da minha atenção? Para as Escrituras. Então, logo, eu tenho que comprar uma Escritura e ir lá examinar o que ela diz. E nós vamos ver que a Escritura é o mapa de Deus. Lá está desenhado o plano da salvação. E além disso, o Espírito Santo está do nosso lado quando nós temos uma Escritura para nos dirigir em toda a verdade. Porque a própria Escritura diz que a letra mata. Ficar dentro dos contextos históricos da letra, isso mata. Devemos ser avivados pela orientação do Espírito Santo. Ele vai soprar a revelação. Jesus disse, ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. Ele vai atualizar para o momento e circunstância atual de sua vida a mensagem que eu quero que vocês sigam. Veja, o Espírito Santo vai dar vida, o quê? À palavra. Por isso que ele falou, vós tereis vida abundante. Vós tereis vida abundante. Essa vida abundante só vem quando a fonte da vida estiver dentro do nosso coração. Foi aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Quem beber desta água que eu lhe der, vai gerar uma fonte que vai jorrar para a eternidade. E essa fonte, ele estava dizendo, é o Espírito Santo. Então, como é que nós devemos crer? Qual é a maneira que devemos crer? Como diz Jesus Cristo, em João 7,38. Como diz as Escrituras. Este é o ponto fundamental. É aí que devemos amarrar o nosso gesto de fé. É uma boa nova, né? Como é que a gente deve crer? Como diz as Escrituras. Quem disse isso? Jesus Cristo.